Hoje nós vamos dar continuidade à série que nós iniciamos domingo passado, os 10 mandamentos para hoje. Hoje nós vamos falar do segundo mandamento. Deixe sua Bíblia aberta aí no livro de Êxodo, capítulo 20. Deus ama, meus irmãos, o que é belo. Deus ama o que é belo porque dele vem toda a beleza, né? Quando nós lemos em Gênesis, capítulo 1 inteiro, você vai ver que sempre a cada dia, Deus, a conclusão da explicação de como Deus criou, assim, Deus olhou e viu que era bom, e houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro. Ou seja, Deus, ele contempla a beleza. Você vê, por exemplo, você pega a tenda do encontro, depois você pega cada elemento ali da tenda do encontro, né? Desde as bases das pilastras, né? Você tem toda uma descrição ali, as cortinas, o trançado das cortinas. O livro de Êxodo, né? Ele vai gastar boa parte dos seus capítulos para descrever coisas que aparentemente você olha assim, mas não tem nada a ver, nem propósito ter isso aqui, né? Ali é uma exaltação da beleza, que Deus gosta de tudo ordenado, de cada coisa no seu lugar, né? Ordem tem a ver com beleza, com organização. É interessante, tudo o que é belo é organizado, né? Tudo que é belo é estruturado, e tudo que é feio é desordenado, né? Então a criação revela que Deus, ele ordena todas as coisas de conformidade com a sua vontade. O caráter de Deus é revelado na criação, na forma como ele organizou toda a sua criação. E o interessante é que nós sempre adoramos aquilo que nós admiramos. Está muito próximo a adoração e a admiração. É muito próximo ali, né? Obviamente nem toda admiração ela é uma adoração em si, mas na adoração existe admiração, né? E o grande perigo, portanto, não é a imagem em si, não é a beleza em si. O grande perigo está no fato de nós atribuirmos a adoração errada. Aí é onde está o problema. Porque quando nós substituímos Deus no nosso coração e colocamos qualquer coisa criada, aí é onde reside o problema da adoração errada, ou da idolatria, ou da beleza sendo posta no seu lugar errado. O mandamento que hoje nós vamos estudar, ele é muito, de certa forma, muito mal entendido, porque ele é colocado como se Deus fosse contrário a tudo que é belo, a tudo que expressa a arte. E esse não é o propósito do mandamento, né, do segundo mandamento que nós vamos estudar hoje. Na verdade, Deus é um Deus que ama a beleza. E nós vemos que, assim, ao longo da história da igreja, quando você estuda um pouco de história da igreja, você vai ver que esse foi um dos erros, né, dos reformadores, né? A gente entende por que eles erraram, né? Porque boa parte dos reformadores, né, eles arrancaram tudo que era imagem de dentro das igrejas, né? E aí a gente entende por quê, porque na época, a época que antecedeu a reforma, você tem toda uma venda de imagens, um mercado da fé, né, envolvendo a ideia das imagens. Então, alguns reformadores holandeses, escoceses, optaram por arrancar tudo. Inclusive nós, somos batistas, né, nós viemos dessa raiz holandesa, né? Os batistas nascem na Holanda, depois se desenvolvem na Inglaterra, vêm para os Estados Unidos e chegam aqui no Brasil. E esses batistas holandeses e tudo mais, eles têm essa visão muito de que a imagem ela é mal e tal, né? E isso é muito devido a esse contexto do que foi vivido na época que antecedeu a reforma protestante.
Os luteranos não são assim, né? Lutero não era assim, né? Inclusive, quem lê um pouco da proposta de Lutero vai ver que nos 10 mandamentos, o catecismo menor e o catecismo maior de Lutero, ele cola os 2 mandamentos, né? O primeiro e o segundo. Nós lemos o primeiro, né? Não terás outros deuses além de mim, e o segundo, né? Não farás para ti imagem e escultura. Eles colam, deixam, tanto os católicos, se você pegar qualquer Bíblia católica e for ler os 10 mandamentos, não tem o segundo mandamento, porque eles atribuem o primeiro com o segundo, né? Eles dizem que é só o desdobramento. Lutero também pensava assim, não é a forma que eu penso, tá, irmã? Eu acho que nesse ponto Lutero errou, mas Lutero não tinha problema em relação a imagens, né? Mas é interessante, porque o nosso coração é que é o problema, né? A gente sempre, tendenciosamente, a gente adora aquilo que não deve ser adorado. Por mais que seja belo, por mais que seja admirável, mas o nosso coração é extremamente idólatra, e a gente sempre tende a adorar aquilo que salta aos nossos olhos por causa da beleza. Mas vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar essa noite a partir desse segundo mandamento aqui. Convido você a acompanhar a leitura, são apenas 3 versos. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler o verso 4, 5 e 6. O segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui a leitura. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude. Senhor, nós chegamos aqui diante do trono da Tua graça para adorar ao Senhor, e agora nos achegamos diante da Tua santa palavra. Ó Deus, que o Senhor possa direcionar o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos ouvir, aprender e obedecer, para que de fato o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações e as nossas palavras adorem e admirem somente ao Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir nesse estudo e que a Tua palavra nos instrua nessa noite, para que possamos sair daqui transformados e desafiados a viver e a adorar somente ao Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, pedimos que o Senhor acampe teus anjos ao nosso redor, repreenda o mal, dê graça para esse teu servo incapaz que está diante da tua santa igreja, para que eu seja fiel e claro para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós devemos estudar os 10 mandamentos, por causa daquelas 3 razões que eu falei domingo passado, né? Primeiro, porque é a palavra de Deus. Segundo, porque eles continuam válidos a partir de Mateus 5:17. E porque essa lei, a lei do Senhor, ela nos conduz à obediência ao Senhor. Ela conduz o nosso coração à obediência, à graça, né? A graça de Cristo, ela nos salva, né? Ela nos conduz à fé e à salvação, e é por meio dela que nós nos achegamos à lei, não com o objetivo de sermos salvos por meio da lei, mas porque a lei, ela é a forma como eu expresso meu amor a Deus e também meu amor ao próximo. Os 10 mandamentos, eles estão aqui, né, em Êxodo capítulo 20, mas também lá em Deuteronômio capítulo 5. Nós vimos no estudo passado que o povo de Israel havia saído do Egito e ele chegou ali aos pés do Monte Sinai e ficou ali 2 anos mais ou menos, né?
E nesse período você teve ali Deus trazendo a sua lei para o povo. Desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, até o capítulo 11, 12 de Números, foi esse período, foi esses livros que foram escritos nesse período de 2 anos que o povo de Israel esteve ali, diante do Monte Sinai, onde Deus descia ali no topo do monte, falava com Moisés, e Moisés trazia a lei para o povo. Então, aqui nós estamos nesse contexto, Êxodo 19 vai nos dizer isso, que Deus chegou ali no monte, né, e o povo viu as nuvens, o monte tremendo, e Deus traz a lei, né. O primeiro mandamento que Deus dá ao povo é: não terás outros deuses além de mim, verso 1 até o verso 3 do capítulo 20, como nós vimos no estudo passado. E esse primeiro mandamento, meus irmãos, ele significa que o Senhor, Deus, ele é o único, exclusivo e suficiente Deus pessoal que nós devemos ter e que o povo de Israel deveria ter. O primeiro mandamento, ele nos identifica como povo de Deus, e ele nos faz pertencer a ele, porque ele também é o nosso bem mais precioso. Então, o primeiro mandamento, ele é um mandamento que nos identifica como povo de Deus, assim como identificou o povo de Israel com o Deus que havia libertado eles do cativeiro de 430 anos do Egito. Então, essa lei, quando foi dada ao povo de Israel, ela tinha, lembra, eu cheguei até a comentar no culto passado, o povo de Israel era um povo, eles iriam se transformar numa nação a partir da obediência e da submissão deles à lei. Então, nesse sentido, a lei, ela identificava esse povo com o Deus que estava se revelando a eles. Por isso que o primeiro mandamento é um chamado à exclusividade, é um chamado para que o povo de Israel pertencesse ao Senhor, assim como o Senhor também pertencia a ele. É quase como se fosse um voto de casamento, né? Um voto de fidelidade. E isso nós temos essa identificação em todo o Antigo Testamento e também do Novo. A ideia de que Deus, ele é o esposo e o povo é a sua noiva. Isso também aparece aqui no Antigo Testamento. O segundo mandamento, ele é como se fosse uma sequência do primeiro. Na verdade, os estudiosos dizem que o primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento é o que forma a primeira tábua, né? Lembra lá que Moisés desceu com as 2 tábuas da lei, né? Então, na primeira tábua é como você ama a Deus, é o primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento. A segunda tábua é como você ama o próximo, e são o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. Então, aqui nós estamos tratando dessa primeira tábua, ou seja, da forma como nós amamos a Deus e da forma como nós nos relacionamos com Ele. Então, se o primeiro mandamento é um mandamento que identifica e aponta para a exclusividade do povo em adoração ao seu Deus e o povo tomando Deus como seu único Deus, o segundo mandamento ele traz uma complementação, por isso que os luteranos juntam os 2 mandamentos, né, do primeiro mandamento. A gente vai seguir na mesma dinâmica do domingo passado, a partir de 2 perguntas. Primeiro, qual é o segundo mandamento? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: o que significa o segundo mandamento? Então vamos lá. A primeira pergunta: qual é o segundo mandamento? É o que está aí no verso 4 e verso 5, né? E aí a gente precisa lembrar disso quando a gente vai ler esses versos aqui. Lembra que o povo de Israel, ele estava escravo 430 anos dentro de uma cultura que era extremamente idólatra. Eu fiz uma pesquisa hoje, né, assim, quando eu estava revisando o sermão, e durante mais ou menos 3.000 anos, os egípcios adoravam, em média, 2.000 deuses. 2.000 deuses. Essa era a média das divindades que os egípcios prestavam culto. Israel passou 430 anos nessa cultura. E aí você entende o quão radical são esses mandamentos, se você entender esse contexto. O cara, 2, 3, 4, 10 gerações, as pessoas aprendendo que para o rio encher é uma divindade, para o rio baixar de nível é outra divindade,
para o cara plantar a semente é uma divindade, para a semente nascer é outra divindade, para chover é uma divindade, para parar de chover é outra divindade. Ou seja, você tem Deus para tudo. Para dor de dente, eu até fiquei rindo, porque assim, você tinha Deus para dor de dente, Deus para... Tudo que você imaginar no mundo, você tinha divindades lá no Egito, né? Então, assim, esse mandamento, ele se torna muito mais radical quando você entende esse contexto. Quando você entende esse contexto. Por isso que, qual é o segundo mandamento? Não faça para você imagem de escultura, e no iniciozinho do verso 5, não adore essas coisas. O mandamento, portanto, o segundo mandamento, ele é uma ordem dupla de negação. É não faça imagens e não adore. E aí eu confesso assim, né, os irmãos sabem da minha predileção pela versão NVI 2011, a NVI não traduz não adore, a NVI traduz não se prostre. Eu acho que fica mais forte ainda o significado, né? Mas é isso. O segundo mandamento, então, tem essa dupla proibição, né? Por que tem essa dupla proibição? Por causa da cultura que o povo de Israel estava vivendo e também por causa da tendência natural do nosso coração de criar deuses. Então o problema não é só lá fora, o problema é aqui dentro. Nós, costumeiramente, criamos deuses. Nós que somos evangélicos, às vezes a gente pode cair até na ilusão de que, não tem imagens na parede da nossa igreja, mas a gente cria um monte de Deus dentro do nosso coração. E essa é a pior adoração. Essa é a pior idolatria, melhor dizendo. Que a idolatria, quando está fora, você ainda tem como, né? Você tem como argumentar, quebrou a divindade lá, acabou a adoração, né? Agora a divindade e a adoração, a idolatria que está aqui dentro. Essa é a problemática. Então, essa dupla proibição aponta para a cultura que o povo estava vivendo e também para o próprio coração do povo, que é extremamente idólatra. Eu já comentei isso na pregação passada. O povo de Israel aqui, mesmo recebendo a lei, a gente já leu, já passou, né? A gente está entrando em 1 Samuel, né? Mas, por exemplo, vocês viram aqui que depois daqui de Êxodo 20, logo aqui depois, na sequência, Moisés passa 40 dias lá em cima do monte, o que o povo diz? Morreu. Então, Arão, vem cá, a gente vai dar o ouro aqui, você vai lá e faz um Deus que represente quem nos tirou do Egito. Olha a ousadia do povo, né? Isso, detalhe, Deus estava lá, viu? O monte estava lá cheio de nuvem, o povo estava vendo Deus em cima do monte, e o povo ainda diz isso, né? Não, faz uma divindade aí para nós, porque vai ser quem nos tirou do Egito. Eu fico pensando da conversa que Deus teve o que me vem na mente é só isso, né? Deus entregando as leis, e aí Deus olhou assim para Moisés, olhou para o povo, olhou para Moisés e falou: ei, vai lá embaixo ver o que aconteceu com o teu povo. Aí Moisés, o quê? Não tinha WhatsApp, né, na época. Vai lá embaixo dar uma olhada ver o que aconteceu. E aí, por isso que aí você entende a raiva de Moisés, né? Quando Moisés desce, que vê o povo, ele pega as tábuas e joga no chão, quebra as tábuas, né? Eu já falei para os irmãos que eu queria estar lá, né? Moisés, não. Eu seguro as tábuas, você joga uma pedra na cabeça do povo, mas deixa as tábuas. Moisés desceu brabo lá e destruiu as duas tábuas, né? Porque tamanha era a idolatria do povo. Então, não faça imagens, do verso 4, aponta para a ideia de que nós podemos criar imagens para adoração. Que em si, a imagem ela não é ruim, a imagem em si. Porque senão você teria que negar todos os outros capítulos aqui que Deus manda construir 2 querubins, Deus manda fazer as romãs de ouro bonitinha do candelabro, Deus manda construir a tenda bem bonitinha, as colunas com desenho, né? Então, se você disser que Deus é contra a imagem, então você tem que destruir o próprio tabernáculo e depois o próprio templo. Então, o problema não é a imagem, o problema é a adoração que se atribui à coisa criada. E por que nós idolatramos aquilo que é criado? Por causa do nosso coração que é idólatra. Quando Deus diz, não faça para você imagem de escultura, Ele está dizendo,
para que nós não criássemos no nosso coração, a partir do nosso coração, o desejo de adorar aquilo que é criado. Isso dentro do, depois, posteriormente, obviamente, isso era um problema tanto para o judaísmo, depois para a própria igreja no início, porque os romanos nunca entenderam isso. Os romanos eram herdeiros dos gregos, também tinham várias divindades, e rapaz, vocês adoram o quê? Não, já adora Deus, né, que criou os céus e a terra. Disse, cadê ele? Não, ele está em tudo que é canto aqui. Mas aonde? Não, está aqui no meu coração. Peraí, aí dentro? Não, mas cadê? Como? Então, isso foi sempre um motivo de questionamento e de dúvida das culturas pagãs. O fato de Deus proibir aqui no verso 4, nem semelhança nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, isso aqui aponta para o próprio Egito, né? Você tinha Deus que era crocodilo, você tinha Deus que era passarinho, você tinha Deus que era cobra, você tinha Deus que era... O que você imaginar que eles olhassem e vissem algo que é admirável, eles tornavam a divindade. Nós somos assim também. Talvez a gente não crie imagens para adorar, mas a gente adora o trabalho, o dinheiro, o sexo, os filhos, a família. Isso são divindades que nós criamos, que em si são boas. O problema é o nosso coração mau. O problema está aqui dentro. Por isso que a segunda parte do mandamento, não adore nem preste culto, verso 5, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, mostra que a nossa tendência é sempre criar as coisas para adorar. Tudo que o nosso coração deseja é adorar. Isso tem até uma perspectiva interessante, no sentido assim, de que todo ser humano, ele sempre quer adorar, ele sempre quer ter esse relacionamento com com o divino, né? Digamos assim, como os sociólogos gostam de falar. Isso é verdade. Você vai da selva amazônica até a Indonésia. Todas as culturas do mundo sempre têm algo para adorar. Isso mostra que o ser humano naturalmente, ou seja, desde que nasce, ele deseja adorar. O problema é que a adoração desvirtuada, no sentido de adorar a criatura ao invés do Criador, é que se constitui a idolatria. E nós temos várias formas de criar idolatrias modernas, né? O sucesso, né? O status, né? O Instagram é maravilhoso, né? É um trono de glória ali o Instagram, né? É muito legal isso, né? Então você está lá, né? Só, olha, o meu carro é melhor que o seu, a minha casa é melhor que a sua. E aí o cara fica a vida inteira naquela ânsia de mostrar aos outros aquilo que ele quer que os outros o exaltem, né? E o número de likes ali é o trono, né? Poxa, eu tive 1 milhão de curtidas, né? Esse é o meu trono. O mais interessante nesse entendimento de qual é o segundo mandamento é a justificativa que Deus dá para que eu e você nós não para que a gente não faça uma imagem e não adore essa imagem. Olha a justificativa aí. Finalzinho do verso 5, né? Porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual é a justificativa do mandamento, né? Também é duplo, né? A negação do mandamento é duplo, né? Não faça imagens e não adore. E a justificativa para você não fazer isso também é dupla.
Deus vai dizer assim, primeiro, porque eu sou Deus zeloso. Essa palavra aqui, alguns tradutores traduzem ela tipo assim, eu sou Deus ciumento. É tipo assim, Deus, isso é uma tentativa do autor, no caso Moisés, né, de expressar o sentimento de Deus. Ou seja, Deus tem ciúme de nós. Deus nos ama tanto que Ele tem ciúme da gente, Ele tem zelo, Ele protege a gente, Ele cuida da gente. Já imaginou um negócio desse? Né? Eu vou falar aquela minha frase, né? Se eu fosse pentecostal, eu daria glória a Deus agora. Porque assim, meu amigo, imagine que o Deus criador dos céus e da terra, Ele tem ciúme de mim e de você. Ele se apega tanto a gente que Ele tem ciúme da gente. Por isso que o texto diz, Ele é um Deus zeloso, cuidadoso, é aquele Deus que está junto de nós, né? Então, a primeira justificativa para você, justificativa positiva para você não criar imagens e não adorar, é porque Deus, Ele tem ciúme de você, Ele não quer lhe dividir com ninguém. Por isso que boa parte do texto do Antigo Testamento faz essa ligação, essa comparação, né, melhor dizendo, do relacionamento de Deus conosco, do casamento, né? O esposo cuida da esposa, zela a esposa, tem ciúme dela no sentido de protegê-la, de cuidá-la, porque é aquilo que é mais importante para ele, né? Pelo menos deveria ser, né? Mas, por isso que essa é a justificativa. Isso aponta para o primeiro mandamento, né? A questão da exclusividade. Mas a segunda justificativa positiva é que Deus é misericordioso, sua misericórdia é imensa. Por que você não deve fazer imagem e escultura? Por que você não deve adorar? Porque elas em si não têm vida, mas Deus é misericordioso ao olhar para nós. E aí, aqui tem em português você não consegue perceber direito isso, né? Mas assim, quando você vê o texto original, isso aqui é um paralelismo. Paralelismo é uma figura de linguagem na língua hebraica que ele compara dois termos e em paralelo, por isso que o nome é paralelismo, né? Ele compara os dois termos, e aqui é um paralelismo, porque não é que, aí eu já vi uma pessoa pregando, dizendo assim, ó, tá vendo, se você pecar contra Deus, Deus vai, até a 4ª geração, Deus vai amaldiçoar a sua família, mas se você obedecer, Deus vai fazer misericórdia até 1000, só que não é isso aqui é o irmãozinho lá pregando, é porque não estudou um pouco de hebraico, né? Porque se você estudar um pouquinho de hebraico, você vai ver que isso aqui é um paralelismo. Ou seja, isso aqui é uma comparação. Tecnicamente falando, isso aqui é um paralelismo sintético, onde a segunda parte, ela complementa a ideia da primeira. A primeira parte aqui é que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 4ª geração, mas daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me teme. Ele está comparando, é como se ele fizesse assim, olhe, a minha misericórdia para com quem me desobedece, com quem faz imagem, com quem adora, ela é pequena, mas para aqueles que me amam e obedecem, a minha misericórdia é infinita. É isso que o texto quer dizer. Não é que está dizendo que vai amaldiçoar a 4ª geração, não, aí é um paralelismo, é uma forma que os judeus fazem para comparar duas ideias, e no fim ele está dizendo que a justificativa pela qual nós não devemos fazer imagens, não devemos adorá-las, é porque Deus, Ele é um Deus zeloso, e a sua misericórdia é infinita para com aqueles que obedecem a sua lei. Então o segundo mandamento é esse, não faça imagens, e não adore elas. Logo, o problema não é você gostar de um quadro, de uma pintura, de uma boa música, ou de um filme, ou de uma revista. O problema não é esse. O problema é você tomar esse objeto que é criado e colocá-lo num pedestal de adoração. Essa é a proibição. Mas o que esse mandamento significa? Em segundo lugar, o segundo mandamento, meus irmãos, então, ele não proíbe a gente de fazer arte, de forma nenhuma. Deus, ele gosta muito do que é belo, né? Você vê a criação, o templo e tudo mais. O problema está quando nós criamos algo para adorar ou nos prostrar. Essa é a grande dificuldade. Se você perguntar a qualquer católico que estuda, essa é uma questão. Por que eu digo católico que estuda? Né? Porque tem gente que diz que é católico, mas só se batizou e nunca mais voltou para a igreja.
Então, não é católico, né? Católico é quem faz a crisma, batismo, frequenta a missa, lê o catecismo e vive a prática da igreja católica, né? Então, um católico que estuda, eu tenho alguns amigos que são católicos mesmo assim que estudam, essa é uma pergunta muito difícil para eles. Você pergunta assim, qual é a diferença entre idolatria e veneração? Porque eles dizem que eles não adoram imagens, eles veneram a imagem. Eles só adoram a Deus, por isso que eles não pecam, não quebrando o segundo mandamento. Aí tu pergunta assim para ele, beleza, qual é a diferença? E aí, meu amigo, ele vai dar uma enrolação do tamanho do mundo, que no final das contas, na prática, é só você observar. E o caba está lá, perto lá da estátua lá da santa, né? E o caba se prostra, ora, chora, faz promessa, paga, né? Então, isso é o que, meu amigo? Isso é adoração. Para nós não, adoração é igual a veneração. Você adora aquilo que você ama. O nosso coração, ele tem essa tendência, qual, pastor? De trocar a exclusividade da adoração a Deus e colocar nas criaturas. Meus irmãos, esse é o significado do segundo mandamento, é trocar o Deus verdadeiro por um Deus falso. É criar uma imagem falsa para adoração em lugar do Deus verdadeiro. Isso é tão interessante que, por exemplo, lá em Números 21, 4 a 9, o povo desobedeceu, né? Aí Deus vai lá com misericórdia e diz assim, Moisés, faz o seguinte, faz uma serpente de bronze, por isso que na medicina, o símbolo da medicina é o quê? É uma serpente, né? Então Deus diz assim, ó, faz lá uma serpente de bronze, pendura ela numa vara e bota no meio do acampamento. Quando alguém for picado ou estiver doente, ele vai olhar para a serpente e vai ser curado. Por quê? Por causa da serpente de bronze? Não, por causa da obediência à palavra de Deus. Deus diz que quando você estiver doente, você tem que submeter a palavra dele. Submeter a palavra dele é o quê? É olhar para a serpente e esperar que Deus cure você. E aí o povo, o que acontece? Lá em 2 Reis 18:4, o povo estava começando a adorar a serpente que Moisés criou. Ou seja, preste atenção, o problema era a imagem da serpente? Não, foi Deus que mandou fazer e pendurar. O problema foi o quê? O coração do povo, que é desesperadamente pecador. E aí para você ver como a gente é ruim, né? A gente consegue pegar uma bênção que Deus nos dá e tornar ela em desgraça. Deus deu ao povo a possibilidade de serem curados apenas em olhar para aquela serpente. E por que aquela serpente lá poderia ser um jumento, um urubu, qualquer coisa? Mas por que aquela serpente lá de bronze curava o povo? Porque Deus disse. O poder não está na serpente, mas está naquilo que Deus falou. Quem olhar será curado. Ponto final, o poder vem de Deus. Aí o que o coração do homem faz? Pega a bênção que Deus deu e transforma em quê? Em idolatria. Aí é legal que Ezequias, né? O rei, lá em 2 Reis 18:4, o que Ezequias faz? Vocês estão adorando isso aí? Pega a serpente aí, quebrou todinha a serpente, para ninguém adorar. Pronto, acabei com o culto. Os ídolos, meus irmãos, são nossa criação, e eles estão ligados ao abandono da verdade. Toda idolatria é uma negação da verdade. Toda idolatria é a troca do Deus verdadeiro por um Deus criado e falso. Não tem como ser outra coisa. A acusação que Paulo faz lá em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 23, é essa. Por que Deus entregou os homens às mais depravadas idolatrias? Porque eles trocaram o Deus verdadeiro por imagens de quadrúpedes, de répteis, de homens, de mulheres. O problema é esse. O nosso coração, ele é desesperadamente idólatra. E detalhe, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 19 a 20, que toda idolatria tem uma raiz demoníaca. O demônio quer que nós criemos os nossos deuses e a gente preste cultos a eles. Por quê? Porque Deus se revelou dizendo o quê? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim.
Então, o que o diabo faz? Ele vai querer desmentir, ele vai querer negar a verdade de Deus. Então, acabe com isso. Eu já falei isso, né? Não pense que o diabo vai aparecer de 3 horas da manhã na sua cozinha, todo de vermelho, com um garfo atrás da porta, batendo nas panelas, querendo fazer pipoca. Ele não vai fazer isso. Né? Esqueça isso. Isso é crendice popular. Agora, uma coisa que o diabo faz é tentar distorcer no meu e no seu coração a palavra de Deus. Essa é a principal função dele. Porque ele quer negar a verdade do Criador. Essa é ele prefere 1000 vezes que você fique em casa sendo enganado do que ser instruído pela palavra. Porque se você for enganado pela palavra, ele conseguiu o ministério dele. Ele conseguiu fazer você trocar a verdade de Deus pela mentira. E essa sempre foi e sempre será a função dele. Um pastor suíço, chamado João Calvino, ele disse assim: do que é lícito concluir que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Isso é muito maravilhoso, né? Ou seja, a nossa mente e o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Isso demonstra que o nosso coração deseja adorar. O problema é quando nós adoramos a criatura em lugar do Criador. Esse mandamento, ele nos chama a abandonarmos a mentira, aquilo que é temporal, e nos apegarmos ao Deus verdadeiro e misericordioso. Esse é o real significado do segundo mandamento. É um abandono da mentira e um apego à verdade. Não façam outros deuses. Não os adore. Por quê? Porque eu sou Deus misericordioso e zeloso. Então não se apegue aos ídolos, porque eles são falsos, eles são criação da mente de vocês, do coração de vocês. Se apeguem a mim, porque eu sou verdadeiro. É um chamado a nos apegarmos à verdade e negarmos a mentira. Esse é o real significado do segundo mandamento. E aí, para encerrarmos, a pergunta mais importante para nós é: quais ídolos estão no nosso coração? O que é que você idolatra? Mais do que sua própria vida. E tem um negócio muito simples para você descobrir. O que você gasta mais tempo durante o seu dia? Provavelmente você já tem um caminho aí para saber qual é o seu ídolo. Porque aquilo que a gente admira é aquilo que a gente adora. Se você gasta muito tempo com algo, é porque você gosta, né? A investigação do nosso coração começa por aí. Quais ídolos nós adoramos? O remédio contra a idolatria do nosso coração só é um. É o próprio Deus. Somente Deus ele pode curar a idolatria do nosso coração. Conhecer a Deus vai fazer com que nós nos afastemos da idolatria do nosso coração. Nós adoramos o que admiramos, o que conhecemos, e só podemos conhecer a Deus a partir do que Ele revelou de si mesmo a nós. E aí vem uma pergunta: como é que está o nosso desejo de conhecer a Deus? Como é que está o desejo do nosso coração de nos aproximarmos de Deus por meio do conhecimento da Sua palavra? Como é que está o nosso coração em relação ao desejo que nós devemos ter de conhecer ao Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade? Nós só podemos adorar aquilo que nós conhecemos. Daí a importância de nos apegarmos à palavra como nossa única e suficiente regra de fé e prática. Porque ela nos aponta quem é o Deus verdadeiro, aquele que nós devemos adorar. Talvez a nossa maior dificuldade para cumprirmos o segundo mandamento seja a nossa falta de apego à verdade de Deus. Ora, se adorar imagens é um apego à mentira, conhecer a palavra é um apego à verdade. Então, se nós nos apegamos muito à mentira dos ídolos, é porque temos nos apegado pouco à palavra da verdade.
Então que Deus ele possa nos ajudar enquanto igreja a caminhar apegados com a verdade, para que nós possamos adorar ao Senhor com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas ações e com nossas palavras. E não criarmos no nosso coração uma imagem falsa de um Deus falso. Que nós possamos correr para o nosso Deus verdadeiro, porque Ele é zeloso e misericordioso. Ele nos ama e por isso nós devemos adorá-lo. Amém? Vamos orar?